A paz do Senhor a todos vocês que nos assistem, têm nos acompanhado. Como sempre, é uma satisfação estar mais uma vez para compartilhar com os amados a mais uma pré-aula das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nossa pré-aula de hoje é a lição de número 8 e traz sob título: A nossa luta não é contra carne e sangue. Então, já antes, você que nos acompanha, compartilhe o vídeo, distribua aí com os professores e com os irmãos que você conhece, que é um prazer estar com cada um dos amados aqui, fazendo esse trabalho de todo o coração, como um subsídio a mais para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. O nosso textuário, ele encontra-se em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5, e nos traz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A verdade prática nos traz o seguinte: por trás das aparências é uma batalha espiritual invisível contra a igreja. E a leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 12. O objetivo geral dessa lição é explicar que a nossa luta ela é espiritual e não física ou material. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é destacar a inclusão do tema. Nossa luta não é contra carne e sangue, no final da epístola. Segundo, salientar que o crente depende exclusivamente de Deus. E o terceiro, mostrar que a nossa luta ela é contra os poderes das trevas. Antes de nós entrarmos em cada tópico, em cada assunto, eu vou fazer algumas considerações, alguns tópicos sobre a lição. Então, nessa pré-aula de hoje, nós vamos enfatizar sobre a batalha espiritual, mostrando ainda mais que a nossa luta ela não é contra pessoas, contra coisas visíveis, mas que a nossa luta ela é espiritual. Mas sim que a nossa luta é contra o que ocorre no campo espiritual, no campo invisível. Mas, porém, sabemos que esse campo é plenamente real, que ele ocorre todo o tempo. E podemos afirmar que essa peleja, essa luta desses seres espirituais invisíveis fazem uso do que é visível para combater a igreja, para combater os irmãos, para combater a obra de Deus, ou se escondem por trás do que é visível. E o que acontece? Muitas vezes o nosso foco ele acaba se ofuscando, porque estamos olhando meramente, puramente para as coisas visíveis e nos esquecendo daquilo que é invisível, mas que é real. Então, só para ilustrar essa questão, eu quero colocar aqui a figura da febre, por exemplo. A febre é algo que nós podemos ver. Mas, na verdade, o problema em si não é a febre. O problema é algo mais profundo, invisível aos olhos. Ou seja, não podemos enxergar o problema, mas temos ali um sintoma que é a febre. Mas o problema maior ele é invisível, ele é mais profundo. Então, aos olhos, nós não podemos ver. Por quê? Porque o problema pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser uma inflamação. Então, a febre, como eu já disse, é um sintoma. Então, eu não tenho que combater o sintoma que é a febre, mas eu tenho que combater o problema que está por trás desta febre. Ou seja, o ser a ser combatido é outro. Então, a questão da nossa peleja espiritual, ela ocorre no campo invisível e material que apresenta no campo visível. E aí, muitas vezes, nós mudamos o nosso foco para aquilo que é visível e aparente, enquanto nos esquecemos do campo espiritual real, que é o causador, que é o agente que provoca, que proporciona o problema.
Então o apóstolo Paulo ele vai enfatizar isso muito bem na carta aos Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao 12, que nos fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, contra o visível, contra o que é aparente, contra as pessoas, mas contra os principados, as potestades e contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, contra a tropa do mal, contra esses agentes do mal comandada pelo diabo. A gente sabe, nós já vimos que principados, potestades são classes, ou são ordens dentro desse plano espiritual, desses seres macabros que querem combater a igreja. Então, como estamos na carta aos Efésios, eu quero fazer algumas pontuações sobre a carta aos Efésios. Então, a carta aos Efésios, ela está no mesmo grupo cronológico das epístolas de Paulo, chamadas de as epístolas da prisão. No caso, nós temos a carta aos Colossenses, a carta a Filemão e a carta aos Filipenses. Então, Efésios ela se enquadra nessas epístolas, ou cartas da prisão. Porque elas foram escritas nesse período em que Paulo estava preso, na sua primeira prisão romana. Isso ocorre entre 61 e 63 depois de Cristo. Quando nós olhamos lá para Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo ele fica 2 anos nessa condição. Lá em Atos, capítulo 28, verso 30, nós temos essa colocação, onde o próprio apóstolo ele tem esse desejo de estar em liberdade. Então nós vemos ali em Atos dos Apóstolos 28 e 30, onde ele coloca da seguinte forma: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Então essa carta ela foi escrita entre 61 e 63 depois de Cristo. Então, talvez Paulo poderia ter sido liberado um pouco antes desse incêndio que houve em Roma em 64. Então essa é a data que nós temos para a carta aos Efésios. Outro detalhe importante é que nós sabemos e vemos que essa carta ela foi entregue pelas mesmas pessoas, ou seja, Paulo escreve e faz uso da mesma pessoa para levar a carta para os Colossenses, para a carta para os Efésios e a carta para Filemão. Ou seja, o mesmo mensageiro foi utilizado para entregar essas cartas. E onde nós vemos isso? Lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 21, vai falar sobre isso, e também no verso 22. Colossenses, no capítulo 4, do verso 7 ao 9. Filemão, no verso 12, verso 23 e o verso 24. Então, isso é uma peculiaridade que nós temos na carta de Efésios, e ela faz parte desse grupo que é as epístolas da prisão. Só para base de conhecimento também para o professor, alguns teólogos eles não entram no consenso em relação da autoria de Paulo sobre a carta aos Efésios. Mas, como eu disse, são alguns teólogos, porém, nós entendemos e cremos que realmente a carta aos Efésios tem autoria de Paulo, porque na própria carta ele mesmo coloca isso, coloca o seu nome, e além do mais, existem evidências na carta aos Colossenses, que é de autoria de Paulo, que também está na carta aos Efésios. E por que há essa não concordância entre alguns teólogos? Porque a carta aos Efésios ela foge um pouco do padrão que Paulo utilizava para escrever as suas epístolas. Nós vemos ali que o vocábulo que ele vai utilizar, nós vemos ali que algumas palavras, ou seja, vocábulos que ele utiliza, não é tão comum nas cartas paulinas. Então, alguns teólogos entendem que possivelmente Paulo não escreveu. Mas quem que coloca isso? O primeiro a rejeitar essa autoria paulina na carta aos Efésios foi o teólogo alemão, um teólogo liberal chamado Schleiermacher. Ele nasceu em 1768 e morreu em 1834. Então ele entendia
que não poderia ter sido Paulo que tenha escrito esta carta, porque foge um pouco do seu padrão. Mas como eu já coloquei, a carta aos Colossenses tem muita coisa que Paulo escreve que foi replicada aos Efésios. E uma carta, tanto a de Colossenses quanto a de Efésios, lança luz sobre a outra. Então nós vemos ali então que realmente essa carta ela é de autoria de Paulo. Então, alguns teólogos liberais não entendem, mas como eu já disse, nós entendemos e nós cremos, e a própria epístola relata isso, de que ela é de autoria de Paulo. Quando a gente começa a ler a carta aos Efésios, a gente pode ver que ela traz em si algumas peculiaridades. Por exemplo, nós sempre vemos Paulo escrevendo as suas cartas para tratar de problemas, de desvios doutrinários. Nós vemos recados sendo dados a algumas pessoas de forma direta. Mas quando a gente olha para a carta aos Efésios, nós não temos isso. A gente vê que a carta aos Efésios ela é bem mais tranquila, né? Enfim, aparentemente parece que não há um problema sério ocorrendo nesta igreja. O teólogo Francis Foulkes, ele faz uma menção sobre esse tema. Ele coloca assim, ó, Paulo, ele parece que ele escreve um sermão. Aí eu vou colocar as palavras que Foulkes coloca. Ele fala assim, ó, Efésios parece mais um sermão, em algumas partes mais uma oração ou uma vigorosa doxologia, do que uma carta escrita para atender a alguma necessidade especial de determinada igreja ou de um grupo de igrejas. Então, a carta aos Efésios, nós vemos isso, uma peculiaridade em relação às demais cartas. Do capítulo 1 ao capítulo 3 são constituídos principalmente, ou seja, elaborações doutrinárias que Paulo coloca. E os capítulos 4 a 6, elas ensinam quais deveriam ser as consequências práticas para a vida e as relações humanas, ou seja, do propósito divino, né? Não há, entretanto, qualquer divisão definida entre doutrina e ética. Pelo contrário, doutrina e a ética elas se entrelaçam nessa carta. E eu creio que também deva ser assim a vida do cristão em todo o tempo. A carta aos Efésios ela vai trazer algumas ênfases. E quais são as primeiras? A primeira ênfase. Ela traz o ensino da reconciliação mediante a cruz de Cristo. Então a obra da cruz é apresentada como suficiente para obter nossa redenção e o perdão de nossos pecados. Ok? Então a gente vai ver no capítulo 1, verso 7, capítulo 2, verso 13, também no verso 16. Vamos ver lá em Romanos 5, 6, 10, só para comparar, 1 Coríntios 15, 3, Colossenses capítulo 1, verso 14. Então cada versículo que eu vou colocando aqui, professor, depois você faz menção disso, dê pause no vídeo, acompanhe na sua Bíblia e faça essas comparações. Ok? Outro ponto, nós temos aqui uma afirmação clara e tipicamente paulina, só para a gente validar essa questão da autoria de Paulo na carta aos Efésios, que é a doutrina da justificação pela fé. Então ele traz, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Outro ponto é a afirmação de que a cruz é também o caminho da paz entre o homem e o seu semelhante. É o meio de derrubar a parede de separação entre judeu e gentil. É o instrumento para matar a velha inimizade existente entre eles. Então, de modo a poder se dizer que devido ao fato de Cristo ter vindo para trazer a paz, agora por ele, ambos, né? Ou seja, nós e todo aquele povo tem paz com Deus. Outro item que encontramos aqui é sobre a questão do Espírito Santo, o ensino que Paulo traz. Então é pelo Espírito Santo que Deus habita naqueles que creem em Cristo. Então Efésios capítulo 2, verso 22, capítulo 3, verso 16, capítulo 5, verso 18, depois Romanos 8, capítulo 9 ao 11, 1 Coríntios capítulo 3 a 16 e 1 Coríntios capítulo 6 ao 19. Outro item muito importante é o seguinte, como Paulo já havia falado sobre a ressurreição, e aqui na carta aos Efésios a gente vê a exaltação de Cristo. Né? Paulo ele exalta Cristo em outras epístolas, mas aqui em Efésios ele coloca isso como ponto máximo.
né, sobre essa questão de que Cristo está acima de todas as coisas. Então Deus coloca Cristo acima de tudo, né? Então na carta aos Efésios nós vemos como Deus o coloca sobre todas as coisas e tudo está debaixo dos pés de Cristo. E para que Cristo possa ser a cabeça sobre todas as coisas, nós temos lá em Efésios capítulo 1, verso 22. Ou seja, aqui há um propósito de Deus e que todos aqueles que estavam mortos hoje possam estar ressurreto em Cristo, ressuscitado juntamente com Cristo. Também é visto nessa carta, e também em outros escritos paulinos nós não vemos isso, mas nessa carta aos Efésios, nós vemos aqui que Paulo dá uma ênfase muito forte sobre a igreja, na sua participação dos propósitos eternos e divinos. Nós vamos ver isso nesta epístola. Então, feitas essas considerações, vamos entrar no primeiro tópico, de modo bem simples, bem sucinto. O que vai trazer esse capítulo 1, esse tópico 1? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo à igreja, ou seja, a igreja de Éfeso, depois de tudo que Paulo havia explicado, ensinado, falado, mencionado, agora Paulo está dizendo assim, ó, eu quero iniciar com vocês um outro item muito importante, né, o que o nosso pastor Ezequias coloca, né, ou seja, enfim, a partir desse momento, eu quero dar início a um assunto demasiadamente importante, que é a luta. Que a luta daqui para frente, ela será acirrada, será apertada. Então, se fortaleça no Senhor, pois o que combateremos só pode se vencer com o poder dele. Então, basicamente, esse capítulo 1 vai tratar disso, né? Ou seja, de que Paulo, de todos os assuntos que ele aborda, a partir desse momento ele vai entrar em um que ele considera como sendo o mais importante. Desse momento em diante, essa batalha, essa peleja, ela vai ser acirrada até o retorno e a volta do Senhor. Já no item de número 2, nós vemos aqui que para vencer essa luta há uma dependência plena de Deus. Então Paulo, ele vem nos guiando a como proceder e como vencer essa batalha, que é real, contínua e só vai se findar com a volta do Senhor. Então, sendo assim, Paulo ele faz esse apelo, e um apelo emocionado, né? Um apelo para que todos os soldados de Cristo, toda a família de Cristo, possa estar bem focada, alicerçada para isso que vai passar a acontecer. Se a luta ela é espiritual, só poderemos resistir a esta peleja quando eu estiver revestido, ou seja, quando eu me vestir de novo com o que é espiritual, ou seja, eu serei resguardado, eu vou estar envolvido, protegido com o quê? Com as armaduras que provêm de Deus. Porque esse combate não é um mero combate, mas sim um combate espiritual, e sendo assim eu vou carecer das armaduras, da virtude, do poder que provém de Deus. E nele nós seremos fortalecidos nesta batalha espiritual. Então o combate, ele deve, ou seja, o combatente, ele deve em todo o tempo reconhecer a sua fraqueza, de que ele é totalmente dependente de Deus. E quando ele compreende essa sua posição, ele vai tomar das armaduras do Senhor, vai tomar daquilo que provém de Deus, porque isso já foi ofertado. Então há uma responsabilidade humana do que? De tomar posse disso que Deus já nos ofertou. Da mesma forma da graça. A graça ela já é derramada, já foi derramada. Basta que eu creia e tome posse disso. Então, como o versículo nos adverte, devemos estar em Cristo, nele. E assim nós seremos o quê? Fortalecidos no Senhor. Se você prestar bem atenção, a proximidade não é algo isolado, algo distante. Né? Então, eu serei fortalecido no Senhor. E não somente pelo Senhor. Eu sei que a virtude é dele, o poder é dele e vem por meio dele. Mas aqui o versículo traz a questão de proximidade, é no Senhor, eu estou nele. E ao estar nele, próximo dele, vivendo como ele, então eu estou fortalecido. Né? Ou seja, é necessário proximidade.
Então eu quero enfatizar isso porque o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que o combate será vencido pela estreita proximidade do Senhor, né? Ou seja, contato com o Senhor. E sabemos que é por meio da oração. Então, muito mais além do que tomar as armaduras espirituais, para que eu possa ter isso, eu tenho que ter proximidade. Essa proximidade ela é por meio da oração. Então, Paulo, sabendo desse combate, ele vai expressar agora o equipamento que o cristão vai necessitar para vencer. Lógico que tudo isso são linguagens metafóricas, porque Paulo estava preso e ao lado de Paulo sempre havia um soldado. Então, ou seja, Paulo estava muito próximo daquilo, e então ele pega aquela realidade que ele vivia e traz no contexto espiritual, porque, ou seja, da mesma maneira como aquele soldado não deixava a sua panóplia, ou seja, a sua armadura, também o cristão não deve largar as armaduras espirituais de Deus para vencer esse combate. Então, ou seja, Paulo mostra a armadura de Deus. Então, usei um termo aqui, panóplia. Panóplia é o termo utilizado na antiga Grécia para designar o quê? A vestimenta completa do soldado. Veja bem, é completa, não é parcial, não é metade, ela é completa. Né? Nós temos isso também em Romanos capítulo 13, verso 12, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 8. Então, agora nós temos em Efésios 6, a partir do verso 10, sobre essa questão da armadura de Deus. Ou seja, Paulo vai mostrar a soma de todas as armaduras, armas de defesa e armas de combate espiritual para lutar contra esses seres que tentam combater a igreja e a obra do Senhor. A gente sabe que Paulo, ele é judeu, ele é da tribo de Benjamim, e ao mesmo tempo também ele possuía a cidadania romana. Então a cultura romana estava na mente de Paulo em todo o tempo. E sendo assim, o que acontece? Paulo ele vai transportar isso, essa realidade, para o plano espiritual. Né? E isso Paulo aplica à sua igreja, e é uma grande verdade. Se nós entendermos que a peleja ela é espiritual, é preciso de uma armadura, e uma armadura também espiritual. Ou seja, o cristão ele precisa estar com a sua arma completa. Né? Então, a sua armadura completa, o cristão também não deve de modo algum combater faltando alguma peça do seu traje espiritual. Então, como já friso novamente, é uma metáfora. Né? Lá Isaías, no capítulo 59, verso 17, nós também vemos Deus usando uma armadura. Novamente ali faz-se uso de uma linguagem metafórica, porque como que uma armadura protege Deus, sendo que Deus é único, autossuficiente e poderoso? A linguagem ali é metafórica. Mas eu tenho que me revestir da armadura que provém de Deus. Então tudo que nós vemos ali, Isaías 59, 17, é o que Deus é o que provém dele, essa proteção, essa força. Então, por meio dele eu alcanço isso para combater aquilo que é espiritual. Então, do mesmo modo que na panóplia, né, há armas tanto de defesa como armas de ataque. Assim também o é no plano espiritual. Então, o uso de todo o uniforme capacita o cristão a vencer o inimigo, ou seja, no dia de um conflito feroz, para que possa ficar firme. Aqui Paulo vai fazer uso da resistência. Se ficar firme é o quê? É manter-se na posição firme, né? E ao estar firme, poder também combater. E isso eu só consigo por meio de todas as armaduras de proteção e logo em seguida um ataque. Então, tomando a sua posição em prontidão, para depois reiniciar o ataque, essa batalha com o inimigo implacável. Então, lembrando novamente que eu devo vestir a armadura, e é essencial e vital que essa armadura seja completa e plena. Por quê? O nosso inimigo ele é astuto, ele é sagaz, ele trabalha por diversas maneiras. Né? Então nós estamos dentro de um combate, de uma peleja espiritual, e nessa peleja espiritual o inimigo ele vai usar de toda a artimanha, todos os estratagemas militares para então
combater esse soldado espiritual. Então é importante que o soldado de Cristo possa estar atento a essa questão, para que ele não venha cair, para que ele não venha falhar. E muitos têm falhado porque às vezes quer combater o inimigo com outras armas, que não são as armaduras espirituais do Senhor. Então o conhecimento pelo mero conhecimento não vai combater o inimigo. O conhecimento da Bíblia de capa a capa, versículo a versículo, todas as estratégias teológicas, bíblicas, só vão surtir efeito com a proximidade com Deus, com a oração, com a comunhão, com o coração aberto, voluntário e a dependência em Deus. Sendo que esse inimigo é astuto e sagaz, eu necessito dessa armadura, porque sem ela eu não consigo vencer, porque estamos num plano espiritual. O tópico de número 3 e os seus subtópicos vai falar sobre contra os poderes das trevas. Então Paulo, ao fazer uso da palavra carne e sangue, ele quer demonstrar que a luta não é contra o ser humano, contra um terceiro, uma pessoa, um semelhante seu. Lembrando que é o que está por trás que impele essa pessoa a fazer isso que eu tenho que combater. O mundo está dessa maneira, como está por conta do que está por trás disso. Essas ideologias vãs, as pessoas atuando de maneira obstinada, de maneiras que, meu Deus, como isso pode acontecer? Porque há algo por trás operando, agindo, e é isso que nós temos que combater. Embora, que é importante dizer isso, que há uma luta interna no homem. Isso é fato, nós sabemos disso, porque o pecado habita em nós, e sendo assim, há essa luta interna, sim, isso é fato, mas porém o que Paulo quer enfatizar é, olha, a nossa peleja é contra o que está por trás disso tudo. Então, o apóstolo ele quer nos indicar que muito mais de uma posição humana, a luta real e verdadeira é a do campo espiritual. Então, muito mais do que combater a pessoa que procede de modo inadequado, é ter o discernimento do que está por trás daquele comportamento e ato. Pois o mundo jaz no maligno, e sendo assim, devemos sempre estar aptos a combater, porque esses inimigos estão em um plano invisível, denominado região celestial. Esse é outro ponto que a revista nos coloca. Então esse plano, essa região celestial, ela vai denotar o quê? Que o plano que esses seres atuam é no plano invisível, que só pode ser visto pelo discernimento do Espírito, pela proximidade de Deus. E isso que deve impelir ao crente. Enquanto 2 Coríntios ele relata essa questão que não devemos atentar para o que é visível, pela leve e momentânea tribulação, porque o que importa é o que está no plano invisível. Da mesma forma aqui em Efésios, ele coloca o seguinte, que a minha visão também tem que ser no plano invisível, para combater essas hostes que estão ali atuando e combatendo o agir, o trabalhar de Deus. Então, ou seja, a região celestial ela vai denotar essa visão do plano invisível, ou seja, esse plano invisível que se opõe ao plano material visível e à obra de Deus. Dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal são as forças que estão por trás do sistema do mundo, que se opõem a Deus. Isso é um fato. É importante que os cristãos reconheçam a natureza espiritual dos seus adversários e entendam a necessidade de usar as armas espirituais para lutar contra cada um deles. Para que a gente possa então fazer as conclusões, o plano espiritual é real. Esse combate ele é real e verdadeiro. A igreja ela precisa estar atenta e alerta a isso. Você que tem o conhecimento de Deus, que você possa continuar orando, que você possa continuar fazendo uso das armas que o Senhor tem te oferecido, para que você possa combater a obra do mal. Porque as filosofias, a mídia, a questão do dia a dia, quer ocultar em todo o tempo essa questão de Deus e dessa peleja que existe. E hoje o inimigo tem se apresentado com facetas lindas e o povo que não tem o discernimento, as pessoas que não conhecem a Deus, tem caído nessas ciladas. Então você que é cristão, você que compreende bem essa verdade, possa manter seus olhos abertos,
com um discernimento espiritual bem acirrado, para que essa peleja ela possa ser vencida. E para que ela possa ser vencida, a igreja, eu e você, precisamos permanecer em Cristo, fazendo uso das armas que Ele mesmo nos fornece, que Ele mesmo nos oferece. Então, ou seja, essa lição ela vai dar continuidade à lição de número 9, mas que os irmãos possam ter no coração de vocês que essa peleja ela é verdadeira, ela é plena. Meus amados, que cada um dos irmãos que tem nos acompanhado e assistido possa ter compreendido bem essa verdade, que você possa permanecer em Cristo, servindo a Ele, fazendo uso das armaduras que Ele dá para combater essas ciladas do inimigo, porque Ele é astuto, Ele é sagaz. Mas eu creio que em nome de Jesus que a igreja está triunfando, vai continuar triunfando a partir daqueles que têm discernimento espiritual e a força do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço em Cristo Jesus.